Olá, olá, muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live tão esperada. Muita gente comentando sobre essa live de hoje e eu quero que você que estiver chegando aqui vai me dando um oizinho e vai contando para mim de onde você é. Oi, Cris, seja bem-vinda. Fabi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, galerinha. Jaque Veloso, Ju, minha querida paciente, tudo bem com você, minha querida? Fê já tá por aqui. A gente já vai começar a entrar aqui para eu e a Fê poder começar essa live de muita informação para você. Selma de São Lourenço, Elaine, vão entrando aí, vão me dando um oi, falando para mim de onde vocês são, que daqui a pouquinho a Fê já vai me mandar o convite aqui para eu poder aceitar e ela participar da live pra gente dar muita informação para vocês. Ó, Fabi de Charqueada, de longe, do Rio Grande do Sul, Andressa, sejam muito bem-vindos aqui, Karina, doutora Karina, a Márcia de Brasília, tudo bem com vocês? Vão colocando para mim de onde vocês são. Cuiabá, muito bom. Vamos conectar aqui com a Fernanda, Catarina, isso aí, o Brasil todo aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui. Eu e a Fê vamos colocar muito conhecimento para vocês, muitas novidades. Ó, a Fê chegando por aí. Fê, tudo Olá, bem? tudo bem? Boa noite. Bom te ver, Rô. Saudades. Bom demais estar aqui, gente. Ó, essa live é muito especial, né, Fê? Olha, a gente tem conversado muito esses dias, tem alinhado, né, para o conteúdo que a gente quer falar hoje para vocês, né? Porque é muita informação que muitas vezes não chegam para a gente. A gente chega com as queixas, né, o paciente. Mas as respostas para as queixas nem sempre elas vêm. Elas vêm, às vezes, acompanhado de um medicamento ou de um suplemento. Mas de algo para tratar o que está gerando aqui, não. E é isso que a gente vai querer conversar com vocês hoje. Perfeito. Ó, gente, a gente vai combinar o seguinte: vocês vão entrando, vocês vão deixando aqui o oi de vocês, de onde vocês são. Eu e a Fê, a gente separou alguns tópicos, tá bom? Para poder explicar para vocês, para a gente poder conversar. E principalmente, para vocês terem uma sequência de raciocínio para vocês aprenderem. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Todo mundo fala sobre glúten, todo mundo fala sobre lactose, todo mundo fala sobre vários assuntos. E aí a gente acaba ficando perdido porque não segue uma sequência de raciocínio, né? Então, hoje a gente vai criar uma linha de raciocínio para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês vão deixando aqui que no final a gente vai olhar essas dúvidas e principalmente depois a gente vai responder essas dúvidas para vocês, tá? A gente não consegue ficar respondendo as dúvidas ao vivo agora, nos momentos em que a gente estiver conversando aqui com vocês, porque senão a gente não consegue entregar o conteúdo, né? Mas deixem as dúvidas de vocês aqui, porque depois a gente vai responder tudo. Então sejam muito bem-vindos e parabéns pela decisão de estar aqui com a gente, né? Aí no 8h30 da noite, não é isso, Fê? 8h30 da noite. A Rô, pessoal, ela está na Tailândia, então ela está de férias. Isso que é comprometimento. Está de férias e aceitou o meu convite para a gente estar aqui conversando, orientando e ajudando vocês. E aqui no Brasil, 8h30 da noite, véspera de feriado, né? Quase 100 pessoas aqui assistindo a gente. Então, gratidão pela oportunidade de poder estar compartilhando os nossos conhecimentos com vocês e dividindo. Eu sempre falo que quanto mais a gente compartilha, mais o universo devolve para a gente. E assim, e parabéns para cada um de vocês, parabéns pela disposição, né? Igual você falou, hoje é feriado no Brasil, eu tinha esquecido disso, 7 de setembro, né? Feriado, e vocês estão aqui. Vocês sabem que quando vocês se esforçam assim, a gente está num lugarzinho especial no céu, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa aí diferente. Enquanto tá todo mundo passeando, a gente está aqui conectado. Então, ó, dica importante, todo mundo papel e caneta na mão, que a gente tem muito conteúdo para dar. Ó, sou Nutri, amo vocês, Flavinha batendo palma, Dani, todo mundo aqui de olho. Manda um abraço pro meu tio Thomas. Um abraço, Thomas. A gente vai olhando aqui um pouquinho das mensagens de vocês e é igual eu falei, a gente pede desculpa, mas a gente não consegue tirar todas as dúvidas e entregar tanto conteúdo, tá? Lembrando que as pessoas que ficarem com a gente até o final dessa live têm uma surpresa incrível que vocês vão amar, né? De um conteúdo que a gente preparou com muito carinho. Só para dar uma pista aí para vocês,
que acontece? Todo mundo fala dos shots da imunidade, que a gente sempre fala, né, Fê? A gente posta e o pessoal fala, ai, como é que é esse shot da imunidade? Como é que faz? E a Fê teve uma ideia maravilhosa aí da gente produzir um conteúdo exclusivo para quem estiver aqui nessa live e ficar com a gente. Não vai estar disponível em nenhuma rede social, não vai estar disponível em nenhum canal para vendas, tá? É um presente que a gente tem aqui para vocês e é só para quem ficar com a gente até essa live, tá bom? Então fiquem ligadinhos que eu vou deixar um link aqui super legal para entregar esse presente para vocês e é sobre shots da imunidade. Então vamos lá, Fê, vamos começar esse assunto de hoje? É isso aí. O que a gente pensou para começar a falar para vocês, né? Essa questão do cansaço. Aqui no meu consultório, da Rô também, por isso que a gente chegou nesse ponto comum, uma das principais queixas são: nossa, eu tô cansado. Nossa, eu não tenho pique. Nossa, eu não tenho disposição. Doutora, quando eu chego em casa à noite, o marido vem querer namorar, eu quero fazer assim, virar para o lado e falar boa noite. Então, essa é uma queixa muito comum. Então, eu, dentro do meu ponto de vista da nutrição, o que a gente percebe? Primeiro, o que você está comendo? Como é que eu quero ter pique, energia, disposição, vitalidade, libido, sendo que o combustível que eu estou colocando para o meu corpo é um combustível ruim, é um combustível inflamatório. Então, para eu ter energia, primeiramente eu preciso ofertar um combustível bom para o meu corpo. Eu preciso ter uma boa qualidade do sono. Porque se eu tenho um sono que não descansa, que não repara, como é que eu vou acordar no outro dia bem, feliz, contente, sorridente, achando o mundo cor-de-rosa? Não vou. Então, você já acorda, né, com um nível de cortisol ali um pouco mais baixo, favorecendo ali o teu cansaço, essa fraqueza. Além disso, como é que está o funcionamento do seu intestino? Se o seu intestino não está bom, você não está metabolizando nutrientes. Então, daí vem aquele termo antigo, estou enfesado. Estou enfesado porque o meu intestino, coitadinho, está lotado de fezes. Então, o mau funcionamento do intestino também interfere no meu humor, né? Favorecendo o meu mau humor, me deixando irritado, me deixando mais cansada, me deixando impaciente. Então, muitos pacientes perguntam: nossa, doutora, eu estou tão cansada, por que você não me passa um termogênico? Né? Aí eu tenho vontade de cortar os pulsos. Embora eu já tenha feito muito isso no passado, esse ano agora eu faço 14 anos de formada. Ao longo desses 14 anos eu já estou aí, acho que na 9ª ou na 10ª pós-graduação. E muitas pessoas me perguntam, né? Onde que você estudou? O que você fez? Aonde você aprendeu essas coisas que você faz hoje? Na verdade, não foi em um lugar, foi em vários lugares. Então, a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa e a gente vai montando o nosso modelo. Então, no passado, eu já prescrevi muito termogênico para cansaço. Não estou falando para atividade física, para performance, nem nada disso. Então, primeiro eu falo para o meu paciente o que está gerando o seu cansaço. Porque se eu passo um termogênico, ele vai te pilhar, ele vai te deixar mais acelerado, o metabolismo vai estar mais acelerado e talvez isso te dê um gás. Mas quanto tempo vai durar esse gás? Porque todo suplemento fitoterápico, ele tem uma meia-vida. Então, ele vai atuar durante um intervalo de tempo e depois ele vai baixar, porque ele não vai te deixar pilhado o tempo inteiro. Então, você vai ficar fazendo aquelas oscilações. Cansado... alegre, cansado, ativo e cansado, e chega uma hora que você acaba sobrecarregando a tua função renal, a tua função adrenal, e tem uns impactos que não são legais, né, Rô? Isso aí que ela tá falando é super importante, gente, porque existe muita gente que mesmo não usa o termogênico em si, usa o café, né? Muita gente vai lá e toma 3, 4, 5, 6 cafés por dia e fala assim, nossa, eu preciso tomar um café que senão eu não me sinto acordado. O que acontece? Tanto esse mecanismo que é feito através de termogênicos ou feito através de um café, algum outro alimento estimulante, mesmo chá verde, você está fazendo um estímulo no seu organismo, além da questão do metabolismo, principalmente neural. Por quê? A gente tem os nossos neurotransmissores, são os nossos hormônios cerebrais, dopamina e serotonina são os principais que vão causar o quê? O bem-estar, a felicidade e esse gás que a gente fala. E aí, a partir do momento que você interviu com uma substância, com um termogênico ou com alguma coisa que seja estimulante, o seu corpo ele vai aumentar esses seus neurotransmissores e aí você vai ter aquele momento de estar
lá no topo, né? Com aquela energia máxima. Só que logo depois, o que vai acontecer? Você vai começar a ter aquela queda. E isso acontece porque o seu organismo, ele tá dependendo daquela substância que você tá ingerindo, né? E aí você entra num efeito rebote, que é assim, quanto mais coisas eu tomo para poder acelerar o meu metabolismo, mais vai ser o meu efeito rebote e pior eu vou ficar depois. Então é isso que acontece. E aí a gente já tira um mito que é a história do café, né? Todo mundo fala, ai, o café faz mal. Tem duas formas do café fazer mal. Quando você tem intolerância à cafeína, né, que isso a gente pode fazer através de um exame genético e através de outros exames que nós aplicamos no consultório também. Ou você pode ter essa questão do efeito rebote, porque se você consome mais do que 3 xicrinhas de café por dia, você tem um excesso de cafeína no organismo e aí você também vai ter esse efeito rebote. Então o cansaço ele já começa dessa natureza que a Fê tá falando. Todo mundo fala, as pessoas que eu conheço, todo mundo chega em casa e fala que tá morto, que tá cansado, que já acorda na segunda-feira querendo que a semana acabe. Isso não é normal, tá bom, gente? Apesar de 80% da população tá assim, isso não é o normal, tá? Não é normal ser doente. Estar cansado é um sinal subclínico de doença. Ou seja, é sinal que tem alguma coisa escondida no teu organismo. E é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer alertar vocês para verem quais são esses sinais que o nosso corpo ele já tá ali piscando, dando um alerta que você precisa de ajuda, só que você ainda não procurou um profissional que possa te avaliar dessa forma integral. E aí, dentro disso, uma coisa que a gente quer falar na alimentação em específico é a questão do glúten, né? A gente quer falar muito a respeito do glúten. Tem essa questão dos mitos e verdades do glúten. A gente já tem inúmeros estudos científicos mostrando o quão o glúten é prejudicial para o corpo. E eu queria, Fê, que você falasse a respeito de como é essa relação com o glúten no teu consultório, do que você escuta de queixa do pessoal. Então, esse daí é um assunto bem polêmico, né? Eu vou começar falando uma outra coisa, a gente já passa aqui para ele. Então, o que eu gosto de passar para os pacientes nós temos as mitocôndrias, né? São as nossas organelas, cada célulazinha tem, que são os nossos reservatórios de energia. Então, primeiro, se o meu reservatório de energia, ele está vazio, como é que eu quero ter energia? É impossível. Aí eu vou tomar um café para ter um efeito estimulante, eu vou tomar um termogênico, eu vou tomar um Red Bull, eu vou tomar um chá como um chá verde com capacidades, né, termogênicas. Então a ideia não é por aí. É a gente identificar qual que é a causa daquela fadiga. Então, vários alimentos, várias estratégias nutricionais, combinações nutricionais, elas são muito interessantes para isso. Por isso que a gente gosta muito de utilizar, vocês que me acompanham por aí, conseguem observar que eu posto muita questão dos shots. Então, a gente tem shot para imunidade, a gente tem shot para dar energia, shot antifadiga. Então, quando a gente acorda, é a primeira refeição do dia, né? Seja um alimento ou seja um shot. Que a pessoa pode falar, não, mas eu não como. Eu sou adepta do jejum. Eu também sou adepta do jejum. Uma das coisas para mim que foi mais libertador foi o jejum, porque eu, como nutricionista, me sentia culpada, porque eu pensava, caramba, eu não tenho fome a cada 3 horas. A cada 3 horas eu tenho que comer, eu sou nutricionista, isso é saudável. Então, depois que eu estudei e vi que, para mim, para o meu metabolismo, tem pessoas que com jejum não vão se dar bem. Tem pessoas que precisam comer intervalos de tempo menores. Então, o que é interessante para mim, né? Então, esses shots, dependendo das combinações que a gente coloca nessas misturebas que eu costumo falar para vocês, ou no coquetel da bruxa, que a gente coloca no caldeirão da bruxa, lá no nosso coquetel, são estratégias muito interessantes para a gente já começar acordando o nosso dia, dando uma quantidade de nutrientes muito grande para ele. Porque imagina, eu estou dormindo, sei lá, 7, 5, 8, 12 horas, quem dera, né? Meu sonho é dormir 12 horas. Um dia eu ainda chego lá. E eu passei a grande parte do tempo dormindo e, de repente, eu vou colocar, quando eu acordo, um combustível ruim. Então, eu brinco que eu falo que é o cidadão que acorda e come lá pão com maionese e coca no café da manhã e quer que às 10 da manhã o cérebro dele esteja bombando, cheio de energia, né? E ele rendendo ao máximo no trabalho. Impossível. Então, a gente tem que começar a se perceber que o alimento é o combustível para o corpo. Então, dentro dos temas que nós escolhemos, a gente vai falar a questão do metabolismo do ferro, a questão da tireoide e a questão do glúten. Então, Rô, se você me permite, eu vou começar falando pelo ferro.
Então, qual que é a proposta da live? Quais são, né? A gente vai falar de 3 fatores que talvez você nem imagina e que estão gerando aquele teu quadro de cansaço. Essa semana eu fiz uma postagem falando justamente sobre o metabolismo do ferro, a repercussão foi muito legal. Quero, primeiramente, assim, agradecer aos comentários e pedir desculpa, que deu mais de 184 comentários, eu até agora não consegui parar. Mas amanhã, embora seja feriado, eu vou trabalhar, mas eu vou separar uma janela para a gente estar respondendo isso para vocês. E eu já vou aproveitar e vou esclarecer algumas coisas aqui. Então, voltando, não adianta eu tomar algo para ter um efeito excitatório no meu corpo se eu não entendo a origem, se eu não entendo a causa. Se o meu reservatório de ferro está baixo, a minha oxigenação vai ficar diminuída. A minha oxigenação diminuída, eu vou ter uma maior predisposição para cansaço, fadiga, sonolência, falta de pique, indisposição, taquicardia, mão suando. E se eu estou, de repente, num momento da minha vida, passando pelo olho do furacão, como a gente fala, e a gente vai num profissional da saúde que não tem essa visão que nós gostamos de colocar aqui para vocês, que abrange, que integra tanto o método convencional quanto métodos integrativos e holísticos, o que é que ele vai falar para você, provavelmente? Nossa, isso é um ataque de pânico. Você está com síndrome de pânico, e com cansaço, taquicardia, mal-estar, isso é pânico. Toma aqui esse remedinho, né, e para ver se você melhora. Então, muitas vezes, por trás de um diagnóstico de pânico, que de fato pode haver, tem muitas carências nutricionais e isso não é investigado. Né? Então, se eu estou com uma baixa reserva de ferro, vai me faltar energia e vitalidade. O que é que seria o ideal? Que quando a gente pega os resultados de laboratório de exame, geralmente, pelo menos foi assim que eu aprendi na faculdade, né? Você tem aqui os exames, aí você vai aprendendo e você vai ticando aqui do lado do outro. Então, se é adulto, idoso, criança, gestante, com câncer, atleta, autoimune, se ele está naquela referência de tanto a tanto, está dentro da normalidade. Então, o erro de interpretação de exames já começa por aí. Então, o ferro, o mínimo de ferro para uma mulher adulta que menstrua seria na faixa de 80. E mais importante do que só olhar ferro é avaliar ferritina e transferrina. Então, eu posso estar com o meu ferro bombando 100, 90, mas se a minha ferritina, que é o estoque de ferro, está baixo, eu continuo anêmico. Fernanda, mas no meu hemograma, o hematócitos, as hemácias, RDW, tá tudo na referência. Mas o teu estoque de ferritina tá baixo. Então, o que eu costumo falar é, você tem ferro, você tem um estoque, mas esse estoque está lá na sua última prateleira. Você precisa do banquinho para subir e acessar esse seu armazenamento que está lá na última prateleira. E quem vai fazer isso? Vitamina A, vitamina C, B9, que é o ácido fólico, né? Então, não adianta eu suplementar ferro para o meu paciente se eu não dou os coadjuvantes. Quem leva, quem transporta, quem fixa, quem metaboliza, quem absorve esses nutrientes dentro do corpo. Então, o que eu vejo muito no consultório? Paciente com ferro bom, mas com a ferritina no pé. Aí, o que é o de praxe? Noripurum e Neutrofer, que aí é o segundo momento que eu tenho vontade de cortar os pulsos. Joguem no Google, pessoal, todos os remédios que vocês usam. Isso vale não só para os remédios, medicações, mas também para os suplementos que vocês utilizam e leiam no rótulo os ingredientes. Neutrofer, a maioria, para a gente evitar citar marcas, mas a maioria dos ferros comprados prontos em farmácia, eles têm lactose na fórmula. A lactose inflama, independente se você é intolerante ou não. Isso é assunto para uma outra live. Então, não vai ser interessante. Então, tem que ser manipulado. Eu tenho 37 anos, eu peso 65 quilos, eu tenho 1,65 m. Qual que é a necessidade de ferro para mim, Fernanda? Qual que é a necessidade de ferro para Fernanda que tinha 15 anos, para Fernanda quando tiver 60 anos? Então, a gente precisa de individualidade. Então, a baixa do ferro vai te gerar o cansaço, a fadiga, a indisposição. Então, se a gente não trata esse quadro dessa anemia, né, posteriormente a gente vai ter uma sobrecarga de metabolismo e favorecer um quadro de tireoide, que é o próximo ponto. Quer falar um pouquinho, Rô, sobre essa questão da anemia e o cansaço? Sim, com certeza. Gente, isso que a Fê tá falando é super importante. O pessoal já desesperou aqui. Nossa, eu uso ferro e não tá resolvendo. Calma. Gente, calma, tá? Deixa eu explicar uma coisa super importante para vocês. A gente precisa investigar a causa da tua anemia. É óbvio que se você chegar no meu consultório com hematócrito
de 11, com cansaço extremo, com 10,5 de HB, de hemoglobina, né? Aliás, hemoglobina de 11, hemoglobina de 10,5, e você tá com aquele cansaço, é óbvio que eu vou fazer um Noripurum para você naquele momento. Eu, como médica, eu posso lançar mão disso, tá? Endovenoso, não vai ser via oral, vai ser endovenoso, por quê? A gente precisa te dar um suporte naquele momento para você poder dar uma recuperada. E aí a gente vai corrigir os outros fatores. Então, gente, não quer dizer que vocês chegam no nosso consultório, a gente não vai sair tirando os medicamentos. Isso é muito importante e fica muito claro. Nós, na nossa visão integrada, a gente não sai tirando nenhum tipo de medicamento, tá bom? O que a gente faz? A gente otimiza o organismo de vocês e o próprio médico ou nutricionista que fez aquela prescrição, ele, quando ele vê a resposta que você está tendo, ele mesmo vai tirar. Você vai notar essa necessidade e você vai querer que tira. Muitos pacientes chegam pra gente em 15 dias que a gente fez todo o processo de faxina do corpo e fala: eu tô melhor, eu quero parar de tomar essa porcaria. Aí entram as fluoxetinas da vida, né? Que são esses medicamentos que a Fê citou aí no começo, quando a gente tem casos de síndrome do pânico, casos de depressão, o que acontece? Toma uma fluoxetinazinha ali, né? Pra você melhorar. Não quer dizer que não tem um diagnóstico, mas existem outras inúmeras causas que não são investigadas. E aí, 80% da população usa esse medicamento desnecessário, até porque ele não é restrito à prescrição a psiquiatras. Quem tem uma capacidade maior de avaliar essa necessidade de um medicamento como esse, um ansiolítico, é o psiquiatra. E qualquer profissional hoje, ou qualquer médico hoje, ele pode prescrever uma fluoxetina. O que eu sou totalmente contra, porque você não tem os conhecimentos necessários de como ele vai atuar no teu organismo e não só na questão do neurotransmissor, que são aqueles hormônios que eu citei no começo. Então, gente, não quer dizer que vocês vão chegar e a gente vai sair tirando qualquer tipo de medicamento. A outra pessoa falou aqui: eu uso Neutrofera há 1 ano e continuo anêmica. Então, mais um sinal do que a gente está falando. Quer dizer que o problema não é essa reposição. Primeira coisa, você não está absorvendo esse ferro da forma como deveria estar absorvendo. Então, a gente tem que avaliar o que acontece, né, no teu organismo. E essa mitocôndria, que é aquela célula, a menor célula que a gente tem ali na nossa, a menor organela que a gente tem na nossa célula, ela é responsável pelo quê? Por produção da nossa energia. O que é energia? A gente conhece como ATP, é a sigla dela. O ATP é a energia da célula, é o que faz com que o nosso corpo funcione, aconteça todas as reações bioquímicas ali. E a maioria das pessoas que chegam pra gente com sintomas, elas têm uma mitocondriopatia. O que é uma mitocondriopatia? É uma alteração dessa organela em que você não vai fazer uma absorção adequada dos seus nutrientes quando você estiver ingerindo, você não vai ter uma produção adequada desse ATP e, consequentemente, você vai ter outras consequências. Não só a anemia por baixa absorção de ferro, por excesso de toxinas, por excesso de vírus, bactérias. Então, a gente consegue avaliar isso de uma forma diferente no exame laboratorial. Muitas vezes a pessoa chega com uma anemia ferropriva, só que, na verdade, a causa dessa anemia são parasitas que estão ali. E a gente tem a capacidade de olhar isso. E nós não aprendemos isso nem na faculdade de medicina, nem na faculdade de nutrição, nem nos cursos convencionais. Esses conhecimentos que a gente está passando aqui para vocês, eu e Fernanda rodamos o mundo. A gente pode dizer bem assim, nós trazemos conhecimentos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Então, assim, isso veio a partir de uma metodologia que nós fomos desenvolvendo e Deus, na sua infinita bondade, foi colocando pessoas assim no nosso caminho. Então, a gente tem esse grupo, essa troca, né, de profissionais. E aí, quando a gente fala dessa questão da anemia, dessa questão da otimização do ferro e do tipo de coisas que você ingere para repor esse ferro, é importante que vocês tenham essa visão. Não adianta nada eu dar ferro para o meu paciente se você tem o teu organismo sujo. Se aquela casinha ali da tua organela, que é onde você tem que colocar toda a matéria-prima para poder encher a prateleira que a Fê falou, ela tá suja. Se tiver vírus, se tiver metal pesado, se tiver algumas substâncias como os xenoestrógenos, que são substâncias ingeridas por nós que parecem como se fossem hormônios. Como assim, Roberta? Quando a gente falou a respeito do bisfenol, a respeito das intoxicações na última live, né, Fê? Do plástico, de como isso transmite para os nossos alimentos. Quando você come alguma coisa, consome alguma coisa que está contaminada por algum tipo de xenoestrógeno, que é essa substância que tem a capacidade de imitar o nosso hormônio, o seu receptor da célula lá no seu nível mitocondrial, no seu nível celular, ele vai ficar ocupado
por esse lixo. E aí você não vai conseguir absorver esse ferro que você está ingerindo também. Então não adianta só dar ferro. A solução não é dar ferro, é conseguir justamente olhar de onde está vindo essa alteração. Aí sim você vai conseguir corrigir a tua ferritina. E pegando o gancho aí que você falou, a palavra que soa como música para os meus ouvidos é detox. Porque tudo que eu consigo dentro do consultório é o tal do detox, né? Então, uma das coisas que eu escrevi no post dessa semana e que eu queria reforçar aqui com vocês, uma das coisas que gera dificuldade no metabolismo do ferro, tanto produção, absorção e transporte, é a intoxicação por chumbo. Aí o dever de casa para vocês quando acabar a live. Joga no Google, intoxicação por chumbo fontes, que é muita coisa que a gente quer falar e aqui já passou aí mais de meia hora, a gente não consegue passar tudo. Então, a intoxicação por chumbo, o chumbo ele sequestra ferro do corpo. Daí muitas pessoas colocando, eu tomo ferro a vida inteira e não melhora. Não! Enquanto você não limpar, faxinar, desentupir os receptores dentro do nosso organismo, isso não vai melhorar. E para quem está gravidinha, né, é que a gente precisa ter uma atenção maior. O chumbo, ele tem uma deposição maior no tecido ósseo. E quando a mulher está gestante, ela tem uma mobilização de cálcio maior para a formação do bebê. Então, quando eu começo a mobilizar esse tipo de tecido ósseo, eu acabo liberando uma quantidade de chumbo maior na corrente sanguínea, que pode gerar uma malformação. Ou aquele seu aborto sem causa específica, né? Não, é normal. Que hoje em dia é assim. Não, até o terceiro aborto é normal. Oi, está comum. Ser normal é totalmente diferente, né? Então, as folhas verde escuras, a gente consegue ter um aporte de ferro muito grande. Eu gosto de prescrever ferro, não prescrevo ferro para os meus pacientes. Quem é meu paciente que está aí assistindo a live, dá um oi para mim, para eu mandar um beijo, um cheiro para vocês. Eu não prescrevo ferro oral. O ferro oral, ele tem um retrogosto muito grande, então, principalmente para quem está gestante, tem uma sensação de náusea muito grande por conta dele. Ele também tem um efeito de constipação muito grande também. Então, eu gosto de trabalhar com quânticos. Eu uso ferro floral, é a frequência do ferro. Ou na forma de homeopatia também, a disponibilidade, a absorção dele é maior. Aí, um dos principais nutrientes para minha amada tireoide funcionar é ferro, zinco, selênio, iodo e vitamina D. Então, se eu já estou sem ferro, já tem grande chance da minha tireoide não funcionar. E como que fica aquela pessoa que tem alteração tireoidiana? Geralmente o hipotireoidismo. O cansaço, a fadiga, a falta de pique. Isso pode gerar também um quadro de melancolia e depressão. Por isso que muitas vezes, quando os meus pacientes, a gente consegue corrigir, eu trato muito autoimunidade, né? Então, Hashimoto, Graves também. Quando a gente trata essas autoimunidades tireoidianas, o paciente fala, doutora, o que aconteceu? Eu me renovei, eu sou outra pessoa, eu estou cheio de energia. Então, quando falta ferro dentro do organismo, ele atrapalha a conversão e a formação do hormônio T3. Que uma das coisas que eu queria chamar aqui a atenção para vocês, eu não sou médica. Eu sou graduada em nutrição, mas hoje em dia eu sou mesmo o que eu executo no consultório, eu sou terapeuta, né? Então, dentro do meu entendimento, um paciente com hipotiroidismo que só toma levotiroxina sódica, né, aquele comprado na farmácia, vai ter uma baixa produção de T3. Isso não sou eu, Fernanda, que estou falando, não. São os exames do que os meus pacientes me demonstram. Então, na falta de T3, vai te gerar o cansaço e a fadiga. Nossa, eu tenho hipotiroidismo. Nossa, mas eu tomo remédio. Nossa, mas eu me sinto cansado. Ou seja, você está tomando remédio muitas vezes para nada. Porque se você toma um medicamento e as suas queixas não mudam, é claro que o fármaco ele precisa ter um tempo de ação no corpo. Mas se eu já uso há 1, 2, 3, 4 anos e aquilo ali não resolve, então muitas vezes a causa do seu cansaço e da sua fadiga vem por conta de uma alteração tireoidiana. E um outro fator que é importante também, quem de vocês coloca um joinha aí, ou na verdade uma carinha triste, tem alteração gástrica, azia, má digestão, refluxo, gastrite, úlcera. Toda vez
que eu tenho um desequilíbrio na minha microbiota gástrica, eu vou ter uma dificuldade maior na absorção de hormônios. Isso inclui do T3 também. Então, um paciente que tem gastrite, ele acaba tendo uma dificuldade maior em metabolizar alguns hormônios e metabolizar o próprio ferro. Então, a gente acaba favorecendo num quadro de cansaço, de fadiga, de falta de energia, de indisposição também. E um outro fator que é relevante a gente conversar e a gente falar aqui é a questão do glúten, né? Muitas vezes, assim, infelizmente, até alguns colegas acabam postando isso. Nossa, mas eu não tenho intolerância ao glúten. Se eu parar de comer o glúten, quando eu voltar a comer o glúten, eu viro intolerante? Pera lá, gente. Não, eu brinco que o que eu falo que vira, né, é lagarta em borboleta. Não, você não vira intolerante. O que a gente precisa observar é, imagina você tá vegetariano há 10 anos. Você não come nenhum tipo de proteína de origem animal. Aí hoje você resolve comer. Hoje você resolve experimentar. Por menor que seja aquela quantidade, você vai fazer o quê? Você vai morrer de passar mal. Por quê? Porque seu corpo meio que esqueceu, ele desaprendeu a metabolizar aquilo ali. É que nem imagina que eu sou o cidadão lá do pão com maionese e coca no café da manhã. Se eu não tô, se eu me acostumo, eu me adapto a comer mal, né? Porque o nosso corpo, ele precisa, coitadinho, se adaptar àquilo que a gente está dando para ele. Aí eu resolvo passar um mês no spa, fazendo limpeza, desintoxicação, me desinflamando, comendo tudo lindo, perfeito, pesado, que é oferecido para mim lá no spa. Quando eu volto para casa, se eu como pão com maionese e coca, eu vou me sentir bem ou eu vou morrer de passar mal? Eu vou morrer de passar mal, né? Justamente porque o corpo desaprendeu. Então, algo que eu observo muito no consultório, vários pacientes já vêm com alguns exames, falam, não, doutor, eu já fiz esse exame do glúten, eu não tenho nada, deu tudo zerado, deu tudo normal. E quando eu vou fazer a interpretação adequada, eu vejo que é diferente. Então, eu tive a oportunidade de, 3 meses atrás, em junho, de estar nos Estados Unidos, de fazer mais uma certificação internacional no IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional, que o assunto abordado esse ano foi só sobre doenças autoimunes. Então, uma das coisas, né, que foram faladas lá, alguém que é um mestre para mim, para quem é da área da saúde, quer pesquisar sobre o glúten, né, anotem o nome, Dr. Alessio Fasano, é um italiano assim sensacional, um cara fantástico. E numa das palestras que o Dr. Fasano falou os exames eles são mal interpretados. Então, se eu tenho um exame de anticorpo e que ele reage, por menor que seja aquilo ali, menor que seja aquela reação, se ele reage 0,3, 0,5, 0,1, até menor do que 20, o meu deu 10, você já é intolerante, querido. Então, provavelmente você não deve ser celíaco, mas intolerante você já é. Então, quando eu começo a explicar isso para os pacientes, eles falam, nossa, é verdade, né? Então, é por isso que quando eu diminuo aquele desconforto, aquele incômodo, aquele mal-estar, ele permanece dentro do meu corpo e a gente fala exatamente. Então, na palestra do Dr. Fasano, foi ele que descobriu a zonulina. A zonulina é um tipo de proteína produzida no intestino. E esse tipo de proteína, ele encontrou muito, né, assim, dentro da pesquisa que ele fez, no intestino de pacientes com intolerâncias intolerâncias alimentares, não, doenças autoimunes. Então, nós temos dentro do nosso intestino os nossos tight junctions. Então, imagina que a nossa membrana do intestino é para ser tudo assim, fechadinho, coladinho. Então, a zonulina é como se fosse a cola, o que vai favorecer colar aquilo ali. Então, quando eu tenho uma alteração dessa produção de zonulina, o que era para ficar tudo fechadinho, coladinho, ele começa a ficar o quê? Frouxo. Então, é o que eu tento explicar para os pacientes. Imagina que o meu intestino era para ficar assim, tudo colado.
Quando, dependendo do tipo de alimentação que eu tenho, inflamatória, com muitos alimentos processados, industrializados, agrotóxicos, corantes, conservantes, aquele intestino do paciente que usou muito antibiótico, muito anti-inflamatório, a vida inteira, principalmente na infância. Então, aquilo ali, eu brinco, eu falo que ele vai chosa. Então, a mucosa, ela acaba ficando o quê? Permeável. Quando a mucosa fica permeável, acaba passando tudo aquilo que não era para passar, que são as toxinas. Então, quando você tem essa permeabilidade, né, dessas toxinas, você favorece uma produção maior de uma substância chamada gluteomorfina, que tem um efeito opiáceo dentro do corpo. Então, o glúten vicia? Claro. Da mesma forma que o açúcar vicia e tem um efeito opiáceo semelhante. Por isso que ele vira um vício. Eu tô cansada. Aí eu como um pão. Ai, tô cheia de energia. Aí passa um tempo, tô cansada de novo. Aí eu como um biscoito. Nossa, despertei. E assim sucessivamente você fica naquele ciclo vicioso. Então essas gluteomorfinas acabam ativando receptores de morfina no corpo. Então, esse aumenta e baixa, isso também favorece quadros de cansaço, de fraqueza, de indisposição, né, Rô? E isso que a Fê tá falando, ela é fundamental porque olha o tanto de doença autoimune que a gente tem aí. A principal, que todo mundo aqui, pelo que eu vi nos comentários, a galera falando, é a tireoidite de Hashimoto, né? Que é um tipo de hipotireoidismo, né? A tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença autoimune. E o que acontece? Muitos de vocês já devem saber, porque me seguem a Fê, a gente fala muito sobre a questão do intestino, ele ser o nosso segundo cérebro, né? O intestino, ele é o órgão responsável pela produção não só da questão imunitária, dos nossos soldadinhos de defesa, né? O intestino, ele é fundamental para isso, como também para a produção dos nossos neurotransmissores. Esse efeito opiáceo, para quem ainda não sabe o que significa, é um efeito que a gente fala, opioide é uma classe de medicamentos, né? É o tramal, a morfina, esse tipo de medicamento mais forte, que vocês já conhecem, e ele faz com que você fique o quê? Com a sensação de estar anestesiado, né? Então você consome aquilo e aí você tem aquele efeito de anestesia, né? Então, esse efeito que é causado no nosso organismo. E a partir do momento que você tem essa abertura desse portão que a Fê explicou, essa abertura da Thai Junction, o que acontece? O seu organismo, ele vai parar de absorver só vitaminas, nutrientes, minerais, e ele vai começar a absorver tudo que tiver ali, porque aquele portão ele começa a ficar frouxo. Então, qualquer molécula, independente do tamanho, ela vai sim passar pelo teu organismo ali, passar por aquela tight junction do intestino e você vai começar a ter uma reação inflamatória. E qual que vai ser a resposta a longo prazo se você tiver outros fatores no organismo, desde respostas genéticas até alteração de estilo de vida, falta de vitaminas, estresse em excesso, desregulação dos hormônios, o que aquilo ali vai gerar no seu corpo? Uma doença autoimune. E o que é a doença autoimune? É justamente uma característica em que o organismo ele faz com que você tenha uma resposta exacerbada, ou seja, é como se o seu corpo ele colocasse todo o seu exército de defesa para lutar, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai atacar justamente o órgão que estiver mais desregulado. Porém, o que vocês precisam saber? Qualquer tipo de doença autoimune tem uma mesma causa. Gente, é o nosso sistema imunológico, é uma deficiência no sistema imunológico. Por isso que quando a gente fala que a gente trata de uma forma diferenciada, por quê? Quem faz tratamento para a doença autoimune, ele faz o quê? Ele usa imunossupressores, que seriam para diminuir a sua imunidade, diminuir a imunidade da resposta exacerbada da doença. E o que a gente faz não é isso. E o que a gente faz? A gente recupera a tua própria essência da imunidade. Ah, doutora, são tratamentos contraditórios? Não são contraditórios. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nenhum paciente que chega no meu consultório, nem no consultório da Fê, a gente vai sair tirando imunossupressor à torta direito. O que a gente vai fazer? A gente vai regular o organismo dessa pessoa, voltar a regular toda a questão de todos os mecanismos que ela precisa, desde a mitocôndria, aquela organela que tem lá na sua célula. A partir do momento que a gente começa a regular
cada uma das situações, a gente limpa, a gente faz a faxina, a gente detoxifica, a gente tira as bactérias, a gente desinflama, a gente nutre corretamente com o que é necessário, como a vitamina B12, como a vitamina D. Quando tem necessidade de hormônios, a gente nutre o organismo da forma necessária. O nosso corpo ele tem inteligência para ativar os mecanismos de autocura, que é a capacidade da gente poder responder aquilo. E, consequentemente, a gente consegue diminuir a resposta exacerbada da doença autoimune e consegue melhorar a imunidade da própria pessoa, fazendo com que, em muitos casos, elas tenham alívio dos sintomas e, sim, a gente baixa marcadores. Vocês veem aí a torta direita, a Fernanda postando resultados de marcadores, sejam eles a tiroglobulina, antitiroglobulina, o anti-TPO, baixando aí sem nenhum tipo de medicamento, através do quê? Dessa regulação do sistema que a gente faz, né? Então, é isso que vocês precisam entender, que o que a gente propõe, a nossa proposta de olhar para o paciente, é a gente olhar para a saúde do paciente, não para a doença, né? Porque quando as pessoas falam de... Alguém tá me ouvindo? Só me dá um ok aqui, que tem falando gente que congelou. Não, a imagem está congelada, mas teu áudio está saindo. Pode continuar, tá perfeito. Então, perfeito. Então, gente, o que importa? A partir do momento em que você identificou que você tem uma doença autoimune, você precisa cuidar do seu sistema imunológico para você poder fortalecer aquele teu sistema. E a retirada do glúten, ela é primordial, ela é mandatória. Não existe como você tratar uma doença autoimune e comer só um pouquinho de glúten, tá, gente? Vocês têm que retirar de verdade o glúten da tua vida. E a gente tá chegando no final da nossa live, eu sei que vocês não estão conseguindo me ver direitinho, né? Tá com dificuldade, a imagem tá congelada, mas vocês estão me ouvindo. Antes da gente encerrar aqui, eu vou deixar para vocês o nosso presente. O que a gente vai fazer? A Fernanda preparou um material super especial. Quer contar o que é aí, Fê? Então, uma das coisas que eu falo, os meus queridinhos, são os meus shots. Então, eu e a Rô, nós tivemos essa ideia e a gente resolveu presentear vocês, né, com o material que ela acabou de colocar aí. Então, quem estiver assistindo, é só baixar. E que a gente fizemos a combinação de 5 shots diferentes para tentar agregar o máximo de nutrientes para o corpo. E eu tentei colocar coisas do nosso dia a dia, no sentido de ser de fácil acesso para vocês, mas sem ser só aquela coisa de chover no molhado, algo que vocês já estão cansados de saber. Então, a gente quebrou um pouquinho a cabeça, tentou agregar nutrientes, agentes anti-inflamatórios e algo para melhorar o cansaço e a fadiga. Lembrando que não é para ter um efeito excitatório e, por isso, diminuir o cansaço. E sim trabalhar no seu corpo, trabalhar nas mitocôndrias, trabalhar nas energias, né, estimulando a energia do corpo, para a gente melhorar isso daí. Então, eu vou estar dia 30 agora de setembro, eu e a dando um curso junto com o Marcelo, que é o meu sócio aqui em Brasília, psicólogo, junto com a Wanda, que é uma chefe, também nessa pegada totalmente funcional. Então, dentro desse curso, ele é para profissionais da saúde, mas também para quem não é profissional da saúde, que quem tem doenças autoimunes e quiser participar, vai ser muito interessante. Na verdade, não é só um curso, ele vai ser uma vivência. A gente vai trabalhar essa parte de equilíbrio de corpo, mente, espírito relacionado com as emoções. É o que eu costumo falar para vocês. Não adianta comer tudo certinho se as emoções não estão em equilíbrio. Muitas vezes eu falo para os meus pacientes, olha, você precisa sair aqui da minha sala e ir lá para a sala do Marcelo. Você precisa começar primeiro com ele para se preparar lá para depois vir para cá. Principalmente falando em pacientes em doenças autoimunes. Então, as pessoas me pedem muito curso, muitas palestras. Vocês vão observar que vocês não vão me ver dando palestra em qualquer curso, nem em qualquer congresso, porque eu não trabalho pelo rendimento financeiro que esse congresso ou esse curso vai me pagar.
Eu trabalho pelo meu ideal de vida, pela minha filosofia de vida e pela minha missão. Então, eu trabalho em lugares que têm a coerência dos meus potes, né? A gente não fala em protocolo, mas a gente vai ensinar vocês a pensar, como identificar, isso está vindo daqui, está indo para lá. E a partir de... Porque se vocês entendem o mecanismo da coisa, vocês conseguem tratar o paciente de vocês de uma maneira integrativa, tá? Mas 24 horas, mais um dia, a gente tem tempo suficiente para colocar aí para vocês. Eu posto no meu Instagram, a Rô posta depois aí no Instagram dela. Não se preocupem com isso, tá? Só que, Rô, a gente tem o grande segredo, né? Você quer falar aí para eles? Quero sim. Gente, ó, fica tranquilo. A live, ela não permite que você abra. Você vai precisar copiar esse link que eu fixei no comentário. Não é clicar, você copia e cola lá no seu navegador, seja no Google Chrome ou seja no Explorer. Calma que a tecnologia do Instagram ainda não ajudou a gente a conseguir abrir link, tá? Para vocês entenderem, esse link que eu coloquei aqui para vocês, ele é o link da nossa lista de transmissão, tá? A gente tem uma lista de transmissão de WhatsApp, onde as pessoas que já estão cadastradas, elas estão recebendo novidades, né? Elas já receberam esse presente, esse e-book aí. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão adicionar, vocês vão entrar no link desse WhatsApp e vocês vão falar assim, quero o meu e-book, tá? E aí vocês vão receber o link gratuito para poder baixar esse e-book. Então, não vai conseguir clicar no link, copia o link, joga lá na tua página, porque o Instagram, ele não disponibiliza essa ferramenta, tá bom? De você conseguir clicar no link. Ah, fiquei na dúvida, não estou conseguindo. Então, pega o papel e caneta, anota aí. Nossa lista de transmissão, ó, gente, lista de transmissão é para vocês receberem informação. Eu e Fernanda não damos conta de responder para vocês via WhatsApp, tá bom? Se vocês quiserem tirar dúvidas, quiserem ter mais conhecimento, vocês vão ter que ir com a gente lá no dia 30 de setembro, no Super Imunidade Experience, que vai ser realizado em São Paulo. Então, anota o número do WhatsApp, se vocês não conseguirem acessar o link, é 011 96413 4816, é esse número que está aí aparecendo no comentário fixado. É só você falar, quero meu e-book. E aí você vai receber esse link para poder se cadastrar. E se você quiser participar do nosso evento e realmente saber mais a respeito de saúde, você que já entendeu que a prioridade da sua vida é a saúde, que você quer parar de ficar batendo cabeça e realmente cuidar do seu organismo. Eu vi pessoas falando aqui, eu me sinto uma velha com 46 anos. É, assim mesmo, você precisa mudar isso. Você precisa mudar o teu estilo de vida. Não adianta a gente querer resolver tudo numa consulta e nem numa live, né? Então, vem com a gente participar dessa vivência, participar dessa imersão. A gente tá assim, totalmente empenhada e pensando nisso, pensando melhor para vocês. Hoje a gente está com 70% das vagas já preenchidas. A gente tem uma surpresa que a Fê falou, que é o quê? Nós vamos ter um upgrade nesse evento, né? Aí quem quiser participar do evento e depois jantar com a gente, né? Com os palestrantes, vai poder ter esse privilégio de estar conosco depois do evento. Então, vai ser uma chuva de informação e depois, se você quiser estar pertinho da gente, a gente vai ter um jantar especial pós-evento. Aí você pode, se você já comprou o ingresso, você pode mandar um e-mail lá para o suporte, tá bom? Suporte, superimunidade experience@gmail.com, tem lá onde você comprou o ingresso, as informações, e você pode solicitar esse upgrade. E se você ainda não comprou, não perde tempo, corre, porque são só 10 vagas para o nosso jantar. A gente vai querer receber você com o maior carinho, te dar um beijo, te dar um abraço e tirar as suas dúvidas, não é isso, Fê? Exatamente. Isso daí foi baseado no que eu tive lá nos Estados Unidos. Então, nos cursos aqui no Brasil, o que a gente observa, pelo menos a minha percepção, é que parece que os palestrantes são meio estrelas, assim, né? Eles ficam distantes de quem está na plateia. Você não vê, às vezes, nem sempre circulando no evento e tal. Então, a ideia é justamente o contrário. É trazer vocês para perto da gente, né? Então, essa oportunidade de estar jantando junto com a gente, conversar mais, trocar figurinha,
e ter um tete-a-tete ali ao pé do ouvido, vai ser bastante interessante. Então, eu queria finalizar por aqui, da minha parte, agradecer a vocês imensamente, todo o carinho, todos os comentários, a vocês uma véspera de feriado aqui no Brasil, desprenderem quase uma hora do tempo de vocês para me ouvir, para nos ouvir. Isso é muito gratificante, tá? O meu muito obrigada do fundo do coração para vocês. Gratidão, Fê, foi ótimo. E fiquem ligadinhos, porque a gente tem muito mais surpresas chegando por aí. E a gente espera você no dia 30 de setembro no Super Imunidade Experience em São Paulo. Gratidão, um ótimo feriado a todos. Grande beijo.